Olá, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Deus abençoe, né? Mais um momento aqui com a gente aqui. Já vamos aqui convidar as pessoas. Vamos lá, enviar uns aviãozinhos aqui, mandar um convite aqui pro pessoal entrar com a gente, rezar com a gente, ok? Pessoal, hoje o ensino hoje é profundo, o ensino hoje é tremendo, é maravilhoso, é algo... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Quanta riqueza na nossa igreja. Quanta riqueza na nossa igreja, certo? Então hoje, assim, se os outros dias você achava que estava bom, hoje está melhor ainda, e a cada dia mais a gente vai dar uma intensificada, tá joia? A gente vai intensificar cada vez mais para poder realmente aí alcançar o coração das pessoas. Beleza? Alcançar o coração das pessoas. Aleluia, né? Que maravilha! Vamos aguardar agora só alguns minutos. Enquanto isso, você já pode ir enviando aí pro pessoal aí. Bom? Enviando aí pro pessoal seu convitezinho. André já tá com a gente, Marcos tá com a gente, Beatriz tá com a gente, Marcelo tá com a gente aqui. Envia os aviãozinhos aí para as pessoas aí. E vou falar, as pessoas que ficarem com a gente hoje não vão se arrepender. E mesmo aquelas que assistirem depois também não vão se arrepender, porque o conteúdo está um espetáculo. Tá joia? Um espetáculo mesmo, tá? Então fica com a gente aí que vocês não vão se arrepender não, tá bom? A gente só tem que esperar aqueles minutinhos aí de praxe pro pessoal ir entrando, tá? Curtir, compartilhar, deixa seu comentário, ok? E aí a gente vai dando sequência. Ou vai bendizer a Deus pelas pessoas que têm compartilhado depois também, que têm assistido, tá joia? Graças a Deus tem um vídeo aí que conseguiu um alcance de quase 3.800 pessoas, tá bom? Então tá ficando salvo em todas as plataformas. Todas as plataformas estão ficando salvas, tá? A gente vai falar sobre o sinal da cruz como fonte de força e coragem. Vocês não têm noção, viu? Não tem noção a grandeza, a grandeza de Deus na vida desses homens, né? E aí é por isso que eu leio essas coisas e aí eu vejo algumas coisas acontecendo que tem nada a ver com catolicismo e com cristianismo, e a gente fica até entristecido e às vezes fica até um pouco injuriado, entendeu? Então eu vou falar para você, com a graça de Deus aí a gente vai ser turbinado pelo poder de Deus aí, vamos para cima e com força. Kleber, lá de Cidrolândia, Marcelo de Santa Catarina, envia um aviãozinho pro povo aí, viu, Kleber? Daqui a pouquinho a gente entra. Um minutinho, tá? Um minutinho aí, tomar mais uma água aqui. Um minutinho a gente já entra aí. Pode deixar que a gente vai marcar. Se tiver por aí, a gente vai comer uma lasanha de novo aí na sua casa aí, viu? Fica tranquilo, tá joia? Vamos lá, pessoal. Dando tempo aqui, a gente já sapeca, em nome de Jesus. Gente, clica no avião e manda, fazendo um favor, tá? Clica no aviãozinho e envia pro pessoal, em nome de Jesus, tá? Vai dar tudo certo, já deu tudo certo, já está dando tudo certo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Tá? Então, o tema de hoje é o sétimo dia do nosso curso também, e os nossos momentos aí de oração com a cruz de Cristo, né? E eu queria pedir para você ir compartilhando, enviando o link para as pessoas, aviãozinho, marcando as pessoas aí, você que está acompanhando a gente aí, tá ok? E a gente vai falar hoje sobre o sinal da cruz, tá bom? Como fonte de força e de coragem. Sinal da cruz como fonte de força e de coragem, né? Meus irmãos, eu fiquei impressionado. A única coisa que os nossos pais na fé tinham, né, por sinal, era a cruz. Era a única coisa que eles tinham ali para oração, para devoção, era a cruz. E quanta coisa esses homens eles fizeram. Quanta coisa esses homens fizeram. E hoje a gente tem tanta coisa, então tem pouca coisa sendo feita, né? É um trocadilho aí triste, mas infelizmente é uma grande realidade. Se tem muito, se produz pouco. E antigamente se tinha pouco e se produzia muito. Aliás, nós estamos aqui hoje porque devemos tudo a essas pessoas, tá? Então, o sinal da cruz, ele tem preservado na minha e na sua vida todo o seu poder e toda a sua utilidade. Então, não é algo que caiu em desuso, tá? Volto a repetir, isso daqui não é um amuleto, tá bom? Isso daqui não é um enfeite, isso aqui não é um adorno, tá jóia? Isso aqui é poder de Deus contra as artimanhas e as forças de Satanás, do demônio. Isso tem que estar e ficar gravado dentro do nosso coração. Tem que ser uma certeza para nós aqui. Mas uma certeza enorme, uma certeza grande. Então isso aqui não está em desuso, tá? Isso aqui não perdeu o seu poder. Isso não perdeu sua utilidade, desculpa eu falar dessa maneira, né? Então, eu e você, nós temos que voltar à prática da devoção da Santa Cruz. Tertuliano, ele vai dizer nos seus escritos que nós éramos uma raça destinada à morte. Os cristãos, eles eram tão assassinados, eles eram tão perseguidos, eles eram tão martirizados, que todos aqueles que se tornavam cristãos já sabiam que tinham um destino. Nessa terra seria perder a vida, mas lá no céu seria a vida eterna, porque o martírio é certeza de salvação. Quem foi mártir não passa nem pelo purgatório. Já vai para o céu direto porque derramou o seu sangue por causa da sua fé. E o seu sangue é fecundo, o seu sangue é próspero, e o seu sangue vai atingir o coração de outras pessoas e mudar a vida de outras pessoas. Tá bom? Então eles ficavam admirados. Olha só. Tertuliano, ele vai dizer para nós assim, que os pagãos ficavam admirados de onde é que nós arrancávamos força para superar e para vencer todas as coisas. Da cruz. A cruz era a única coisa que eles tinham. Hoje existem orações elaboradas, orações poderosas, isso e aquilo, e as pessoas se esquecem da cruz de Cristo, que é sinal de terror para Satanás e para o inferno. Pela cruz de Cristo, Deus decretou o quê? A vitória contra o mal. A morte foi tragada, o diabo foi derrotado pela Santa Cruz de nosso Senhor e de nosso Salvador. Então, eu e você, nós temos que manter dentro de nós, dentro do nosso coração, uma vigilância, e uma vigilância que é para o combate, tá joia? E qual é a força que nós temos para continuar vigilantes e para vencer o combate? A cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, às vezes eu não encontro uma força aqui, às vezes eu não encontro uma força ali. Então eu quero dizer para você,
Se você ainda não procurou na cruz, no sinal da cruz, ali nós temos o testemunho de todos os séculos, ali nós temos a experiência de vida de todos os combatentes, ali nós temos a virtude das santas virgens, ali nós temos a virtude dos santos mártires ali na vida daquelas pessoas, certo? Então eu e você, nós temos que entender que pela cruz nós expulsamos todo o mal, nós reprimimos todo o movimento de concupiscência sobre a nossa mente, ouvido, sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca e também sobre o nosso coração. Existe um homem na antiguidade, nessa época aí, ele foi mártir, o nome dele era Prudêncio. Ele dizia assim: quando o sono vem e ganhas o teu castro leito, faz o sinal da cruz sobre a fronte e também sobre o coração. Eles traçavam o sinal da cruz sobre a testa e traçavam o sinal da cruz também sobre o coração. A cruz te preservará de todo pecado. E ao seu sinal fugirão os poderes das trevas. A alma assim santificada jamais vacilará. Veio um pensamento errado, sinal da cruz. Eu tenho costume traçar o sinal da cruz sobre os lábios, né? Veio uma imagem errada, o sinal da cruz sobre os olhos. Veio algo se ouvir errado, o sinal da cruz também sobre os ouvidos. Então trace o sinal da cruz sobre a sua vida. Olha só, vamos ver agora os grandes personagens do eterno combate, né? Todos de uma só vez recomendam aos soldados cristãos o emprego do sinal da cruz. Olha o que vai dizer São João Crisóstomo para nós. Quando sentires teu coração inflamar-se, faz o sinal da cruz sobre o peito, e ao mesmo instante a cólera se dissipará como fumaça. Depois, Santo Agostinho vai dizer assim: Amaleque, que é o teu inimigo, quer barrar-te os caminhos e impedir o teu avanço, né? Faz o sinal da cruz e ele será vencido. Fazendo uma alusão àquilo que Moisés fez com Arão e Hur lá no monte, lá, né? O grande servo de Deus, um homem que se chamava Marcos, tá joia? Ele disse assim, ó: na hora da sua morte, tenho conhecido por experiência que o sinal da cruz acalma os tumultos interiores, conquista a saúde da alma, e ao ser feito o sinal da cruz, a graça começa a sua operação, tudo se acalma, tanto a carne também como o coração. Olha que coisa mais linda. Um sinal que é simples, abandonado, deixar de lado, e que ao mesmo tempo é muito poderoso. Muito poderoso. Eu tenho alguns testemunhos aqui. São Máximo de Turim. Ele vai dizer assim para mim e para você: é o sinal da cruz que devemos esperar, a cura das nossas feridas. Se o veneno da avareza se espalha pelas nossas veias, façamos o sinal da cruz e o veneno perderá a sua força. Se o escorpião da volúpia nos atinge, recorramos ao mesmo sinal da cruz e seremos curados. E se os pensamentos grosseiramente terrenos procuram nos macular, ou seja, nos manchar, nos ferir, façamos ainda o mesmo sinal e viveremos então da vida divina. Outro santo, São Bernardo, o grande Bernardo de Claraval, vai dizer assim: que homem consegue dominar-se ao ponto que nunca sofre pensamentos impuros? Qual é o homem? Está perguntando. Isso ocorrendo, é importante reprimir imediatamente seus ataques, a fim de vencer o inimigo onde ele quer triunfar. O meio infalível de triunfar nesta luta é fazer o sinal da cruz, que é uma oração poderosa. Aqui, ó, a oração poderosa. A cruz. O sinal da cruz. Quer entender isso? Assista os vídeos anteriores. E aí você vai conseguir entender. E aí você vai conseguir compreender. Assista os vídeos anteriores e você vai compreender e você vai entender. São Pedro Damião. Quanto sentis aparecer um mau pensamento no teu espírito, traça rapidamente com o polegar o sinal da cruz
e ele certamente será vencido. Né? Outro testemunho, né? O piedoso Egberto vai dizer assim: nada é mais eficaz do que o sinal da cruz para dissipar a tentação, mesmo as tentações mais fortes. Resumindo, todos esses testemunhos, não importa qual tentação nos assalte, venha até nós, nós temos que reprimir, como dizia São Gregório de Tours, façamos decididamente o sinal da cruz na nossa mente e também no nosso peito. É isso, é isso. Essa é a revelação que foi concedida para mim e para você. Essa é a revelação que foi dada para mim e para você. Um dia, vai dizer a história, que um dia um demônio se transformou em anjo de luz e foi prometendo para um monge, né? Foi prometer para um monge, dizer para um monge que aquela vida dele ali era uma vida muito monótona, não era uma vida sadia, que ele tinha que sair dali, que ele tinha que abandonar aquela situação que ele estava passando e que ele estava vivendo. E aí de repente então aparece um anjo de Deus, um anjo verdadeiro do Senhor, eleva esse monge ao mais alto dos céus, e lá no mais alto dos céus, o que acontece com esse monge? Ele vê toda a devassidão, toda a profanação, toda a promiscuidade que está acontecendo e que tem acontecido no mundo, e a partir dali ele clama a misericórdia de Deus. E quando ele então retoma o seu pensamento, a sua ideia, a si mesmo, ele pede que seja afastado dele aquelas vontades, né? Aquelas tentações que ele estava vivendo e passando, e ao mesmo tempo ele traça sobre o seu corpo o sinal da cruz, e toda a ação do demônio, todo o poder das trevas cai por terra em nome de Jesus. Olha só, o sinal da cruz, nós temos que entender que ele representa muito para nós. O sinal da cruz, nós temos que entender que representa muito para nós. E por que representa muito para nós? Porque muitas pessoas sofreram por causa desse sinal. Um sinal abandonado, um sinal que é deixado de lado. Então eu e você temos que entender que, como os mártires que caminhavam rumo ao último combate, eles jamais deixavam de se fortalecer pelo sinal da cruz. Então tudo que você for fazer, né, tudo, faça o sinal. Senhor, santifica os meus olhos. Senhor, santifica a minha mente. Senhor, santifica os meus ouvidos. Santifica os meus lábios. Santifica, Senhor, a minha garganta, a minha voz. Santifica, Senhor, o meu coração. Queria pedir para você, irmão, vai enviando aí convite para as pessoas, tá? Para a gente conseguir alcançar mais gente aí em nome de Jesus, tá? Tem uma santa pouco conhecida, né? Ela era irmã de São Gregório de Nissa. Ela vai dizer a Santa Macrina. Ela diz assim: Senhor, para pôr o inimigo em fuga e proteger as suas vidas, deste aos que vos temem o sinal da cruz. Ao pronunciar essas palavras, ela traçava o sinal da cruz sobre o seu corpo, também sobre os seus olhos, sobre os seus lábios e também sobre o coração. São Gregório de Nazianzeno, ele dizia assim, dizia para o demônio, desafiando o demônio: se ousares me atacar no momento da minha morte, ele dizia: alto lá, pois colocarei em fuga vergonhosa, te colocarei em fuga vergonhosa pelo sinal da Santa Cruz. Antigamente, em algumas situações, irmãos, não se fazia muito o sinal da cruz, né? Não tinha essa pegada que nós temos hoje aí de fazer o sinal da cruz. Então, o que é que nós tínhamos naquela época? As pessoas, aonde elas estivessem, e na maioria das vezes quando elas iam para um momento de oração, ou até para o próprio martírio, elas se colocavam de pé e elas estendiam o braço, e ali elas ficavam por horas e horas e horas e horas e horas e horas. Horas e horas. Um último
uma pessoa que se chamava Arnóbio, entendeu? Ele aplicava na vida dele aquilo que está no Salmo 140, versículo 2, que as minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Olha só a coisa mais linda, que as minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Irmãos, vai marcando aí o pessoal, vai mandando aí uns aviãozinhos aí, se não der agora, tá? Eu peço que você pegue o link depois e encaminhe para algumas pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas por esse ensino, por esse estudo, tá bom? Ele também dizia assim, ó, no momento da morte, olha só o que ele dizia, no momento da morte, nós estamos realmente no sacrifício vespertino, e de toda nossa atenção deve ser de elevar as nossas mãos em cruz, a fim de nos alegrarmos no Salvador Jesus, no momento em que partirmos para o seu encontro. Isso era o ato de martírio. Como é que eles morriam? De braços abertos. Se você vê antes ali um pouquinho ali, tá? Se você vê os vídeos anteriores, eu vou contar a história de alguns mártires que foram livrados do fogo, foram livrados dos leões, dos tigres, dos ursos, dos leopardos. Por quê? Porque traziam no seu coração o sinal da cruz. Um outro santo, né, pouco conhecido, um grande eremita chamado São Pacômio, ele dizia assim, tá? Estando a ponto de morrer, ele armou-se com o sinal da cruz. Viu com grande alegria um anjo de luz vir ao seu encontro e entregou a sua santa alma a Deus. Santo Ambrósio, tá bom? No último dia da sua vida, aproximadamente na 11ª hora, e até o momento em que entregou a sua alma, ele rezou com os braços estendidos em cruz. Joia? Santo Eutíquio, por volta da meia-noite, foi tomado por uma febre violenta e ficou 7 dias nessa condição, rezando incessantemente, fortalecendo-se com o sinal da cruz. Olha só, aqui também nós temos uma história da época do grande rei, o Carlos Magno, né? Que ele vai dizer assim, tendo chegado o dia seguinte, sabendo o que deveria fazer, ele estendeu os braços, o braço direito ao máximo que pôde, e fez o sinal da cruz sobre a sua fronte, o peito e sobre todo o seu corpo. E foi assim que morreu esse grande homem. Um grande rei piedoso chamado Luís. Ele diz assim, tendo posto os negócios em ordem e feito suas recomendações finais, ordenou que recitasse ao seu lado o ofício vespertino e que colocasse sobre o seu peito uma relíquia verdadeira da cruz. Eles respiravam o crucificado, eles respiravam ali o crucifixo. Era algo que verdadeiramente acompanhava o coração e a vida e a alma daquelas pessoas. Então, o rei Roberto, a joia? Rei Roberto, nos últimos dias da sua vida, ele não cessava de invocar em seu auxílio, por gestos e palavras, todos os santos do paraíso, e fazia isso traçando sobre a sua vida, sobre a sua fronte, sobre os olhos, o nariz, o lábio, a garganta, a orelha, o sinal da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trazia a encarnação do Senhor ali no seu corpo, ele trazia a paixão, a ressurreição e a ascensão pela força e pelo poder do Espírito Santo. Temos ainda um outro rei que se chamava Luís. Ele ali vendo próximo da morte, ele lembrava Jesus lá no Calvário, e aí antes então dele falecer, ele traça sobre ele o sinal da cruz. E o que me chamou mais atenção, irmãos, é que os mártires que não traçavam o sinal da cruz, que não conseguiam traçar o sinal da cruz, os cristãos que estavam em intercessão por eles, faziam o sinal da cruz pela a vida deles. São Zenóbio, pouco conhecido, amigo de Ambrósio, né? Ele dizia assim, estando ao ponto de encerrar sua vida com uma morte preciosa, elevou a mão e traçou o sinal da cruz sobre todas as pessoas que estavam em volta. Em seguida pediu aos bispos que traçassem com as suas mãos consagradas o sinal da força, da esperança e da salvação. Ou seja, a bênção do bispo ali, que o bispo faz isso aqui,
3 vezes. Né? Também, mediante essa situação de sacerdotes, nós também temos aqui aquelas pessoas simples, os leigos, pessoas simples. Né? Assim, em Belém, nós temos aqui Santa Paula, que era filha de Fábios, tá joia? São Jerônimo dá o testemunho dela dizendo assim: ela não cessava de traçar o sinal da cruz sobre os lábios, sobre o peito da sua mãe, esforçando-se para aliviar o sofrimento pela marca do sinal consolador. E depois, né? Depois nós temos que entender que o sinal da cruz, né, é por isso, por excelência, essencial para mim e essencial para você. Por quê? Porque também é um sinal que encoraja, sinal que dá força para nós, é um sinal que dá garra. O homem hoje, ele vive uma vida totalmente aí repleta de carência, né? Em volta aí dos seus problemas. O corpo e a alma vivem à custa de apoios, necessidades aí materiais, tá joia? O sinal da cruz, ele proporciona isso para você e muito mais. Quando, irmãos, os primeiros cristãos, tá? Quando os primeiros cristãos, eles se serviam do sinal da cruz para curar a doença, é um fato incontestável. A gente vai ver aqui São Cirilo, São João Crisóstomo, eles asseguram que o sinal da cruz continuava e continua fazendo as curas, libertando as pessoas das feridas, e feridas físicas mesmo, ali, que elas tinham sofrido pelos animais que eram realmente ferozes. Né? Tem uma história muito interessante de São Lourenço, né? Ele estava ali, que era o diácono em Roma, ele foi martirizado no fogo. Né? Depois leiam a história lá. Hoje eu partilhava com a minha esposa a história dele. Né? Foi colocado numa chapa quente. Dado o momento, ele chamou o soldado e falou para o soldado: ei, vocês não vão virar não? Desse lado aqui já tá bom, né? Vocês podem então me virar. Então, quer dizer, ironizava a dor, as queimaduras, e ironizava o martírio. Foi o primeiro diácono santo. Então ele se depara com uma pessoa cega, a pessoa se prostra ali diante dele e pede para ele uma oração para que possa restituir as vistas. Aí ele foi lá, estendeu a mão, fez uma oração poderosa, Não. A história diz que ele traçou o sinal da cruz em cima dos 2 olhos daquele homem e no mesmo instante ele voltou a enxergar. Voltou a enxergar. Teodoreto, né, que foi um sábio também na época, ele tinha problema ali com a mãe, tinha problema... a mãe dele tinha uma doença nos olhos e a esposa do governador tinha também ali a mesma doença. Tá? E o que é que curou essa doença? O sinal da cruz. Então a mulher soube que, a esposa do governador soube que ele tinha rezado pela mãe, que tinha curado a mãe, e ele mesmo ele coloca: não, eu sou um próprio pecador, né? E não sou eu que realizo milagres. E aí vai dizer assim, que naquele momento foi quando a mãe dele redobra as preces e as lágrimas, se prostrando, certo? E a partir dali, então, aquela mulher, a esposa do governador, também foi curada. Deus também é o médico que pode também curar os nossos males. Olha só, deixa eu ver aqui. Essas palavras... tá. Respondeu ele: Deus é o médico que pode curar tais males. Então, olha só, o que acontece? Quando a mãe dele intercede e aquela mulher se prostra, então, diante dele, ele estende, então, a mão para essa pessoa e diz: Deus é o médico que pode curar tais males. E dizendo essas palavras, colocou a mão sobre o olho dessa esposa do governador e traçou o sinal, e o mal que tinha sobre aquela mulher foi totalmente expulso e ela foi totalmente curada. Então, fatos historicamente mais próximos da nossa época vão mostrar que, atravessando os séculos, o sinal da cruz ainda continua sendo o melhor remédio.
Santo Eloi, né? Santo Eloi vai dizer para mim e para você assim, que era bispo, atravessando uma das suas pontes em Paris, se deparou com um cego. O que ele fez com o cego? Traçou o sinal da cruz sobre os olhos dele e ele foi totalmente curado, tá bom? São Froberto, abade, diz que quando ele chega, quando ele chega na casa da sua mãe que estava cega, há muitos anos, sua mãe pediu, faça o sinal da cruz sobre meus olhos. Ele fez o sinal da cruz conforme foi pedido e no mesmo instante a mãe dele recuperou a vista. Irmãos, existe um relato de São Bernardo de Claraval aqui, que são mais de 30 cegos de todas as idades e condições na região da França, na Alemanha e na Itália, que por ele foi traçado o sinal da cruz nos olhos dessas pessoas, e as pessoas foram totalmente curadas. Sem falar das pessoas que foram curadas dos ouvidos, pessoas que foram curadas da fala. São Sebastião mesmo tem uma história muito forte, São Sebastião, que uma mulher, a mulher de um prefeito, ela estava há muitos anos, acho que há 16 anos, falha a memória, sem falar, e aí ela era pagã, ela não acreditava em absolutamente nada. Ela escuta, ela vai passando, ela ouve a pregação, o colóquio ali de São Sebastião, e aí o que acontece? Ela vai lá, se lança aos pés dele, ele levanta ela faz o sinal com a boca e somente um gemido, São Sebastião faz o sinal da cruz em cima da boca da mulher e no mesmo instante ela volta a falar. No mesmo instante ela volta a falar. Ou seja, ela foi atendida. Ela foi atendida pelo sinal da cruz em cima dos seus lábios. No mesmo instante ele voltou a falar. O mesmo Bernardo de Claraval, né? São Bernardo, o abade de Claraval, o homem dos títulos de Nossa Senhora, ele curou surdos e mudos em Colônia. Uma menina, depois de vários anos que ela não ouvia, foi curado. Um menino surdo de nascença em Bali foi curado. Em Mentes, outro surdo curado. Em Constância, em Cipra, em Tois, uma menina manca, muda, curado, totalmente curado. Enfim, em Claraval, uma menina que esperava ele durante 15 dias ele chegar para receber a oração. Sabe o que ele faz? Traçou o sinal da cruz sobre os lábios e a menina foi curada. Por quê? Ela tinha um problema na sua garganta, não conseguia engolir, não conseguia falar. Ele traçou o sinal da cruz sobre a sua garganta e a voz foi devolvida a ela no mesmo instante. O que é interessante em São Bernardo é que também havia um primo dele que sofria com horrores, problemas, como se fosse hoje infecção de garganta, problema de garganta, né, tosse, alguma coisa nesse sentido. E aí São Bernardo fala para ele, você não tem fé? E aí então o primo olha para ele e fala, tenha fé então por mim e reze por mim. E ele também vai lá, traça o sinal da cruz sobre a garganta, a pessoa foi instantaneamente curada. Instantaneamente curado. Instantaneamente curado. Então, por numerosos que sejam, é consolador saber que nenhum deles escapa do poderio do sinal da cruz. Então, nada escapa do poder do sinal da cruz. São Germano, trouxeram para ele uma mulher que era muda e ainda era manca. Fez o sinal da cruz em cima da cabeça da pessoa, na testa da pessoa. Voltou a falar e a andar na mesma hora. Hoje tem gente que fica 2 horas, derruba tudo, quebra tudo e esquece da cruz, esquece do básico, esquece do simples, esquece do sinal da nossa fé, esquece daquilo que é poder, esquece daquilo que é graça, esquece daquilo que é unção. Eu vou contar para vocês, eu pregava em um grupo de oração em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e era o dia de falar sobre a salvação em Jesus Cristo, e Jesus salvou aonde a gente? Salvou na cruz, né? Então, eu estava com a mão estendida, segurando um crucifixo assim na minha mão, e o pessoal em fila vinha tocando. Eu lembro como se fosse hoje, uma pessoa tocou na cruz, e no mesmo instante ali ela caiu, e Deus fez uma libertação espiritual na vida daquela pessoa fora do normal.
Então nós temos que infundir em nosso coração a devoção à Santa Cruz. Houve uma raça na Palestina que se chamava sarracenos. Eles eram pagãos, totalmente pagãos, e ali tinha um príncipe ortodoxo ali, certo? E ele ficou sabendo de um monge. O nome dele era Terebon, o nome do monge. E ele enviou os soldados e trouxe o monge na marra, lá no miolo, lá mesmo, entendeu? Bem lá dentro ali, na cidade dos árabes, e toda aquela situação ali. E aí trouxeram ele, né? Uma porrada de bárbaros ali juntos ali. O que aconteceu? O monge, o abade, fez o sinal da cruz em cima do cara. O cara se converteu, a família do cara se converteu, e todos os sarracenos da Arábia se converteram. E esse feito é testemunhado até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Meu Deus, pelo sinal da cruz, um homem converteu toda uma raça. Toda uma raça. Dá para entender uma coisa dessa? São Vicente Ferrer, ele morava ali, estava pregando ali na França, né? E ele se encontrava ali com um homem que se chamava Nantes, paralítico há 18 anos. Disse para ele: não tenho ouro e nem tenho dinheiro. Sabe o que ele fez? O sinal da cruz sobre o homem. 18 anos paralítico. Só traçou o sinal da cruz na testa do homem, o homem voltou a caminhar. Se levantou e voltou a andar. Se levantou e voltou a andar. Ele também se encontrou com outro homem também, que há mais de 20 anos também paralítico. Traçou o sinal da cruz sobre a perna, sobre o braço, aonde ele tinha paralisia. Só fez o sinal da cruz. São Vicente Ferrer só fez o sinal da cruz. Todos os movimentos da pessoa voltaram. Voltou o movimento da pessoa pelo sinal da cruz. Santo Anselmo vai dizer a história para nós, curou uma mulher que havia perdido a razão, ou seja, alguém que não estava bem da cabeça, né? Alguém como se você teria que tomar remédio controlado, tinha que internar muitas vezes, né? Num hospital, numa casa nesse sentido, que você sabe muito bem. Traçou o sinal da cruz na mente da pessoa, a pessoa retomou a memória no mesmo instante. Ele também se encontrou, né? Se encontrou com o abade Amarino. Esse abade Amarino vivia com febres, as coisas fora do normal. O santo bispo chegou lá, traçou o sinal da cruz sobre ele e levantou prontamente curado. São Francisco Xavier. Quantas pessoas abraçaram a fé por causa de São Francisco Xavier, somente porque viam ele fazer o sinal. Hoje prega, planta bananeira, faz os cambau a quatro aí, não, parece que não muda, não acontece nada. Por quê? Porque nós abandonamos aquilo que é o básico, aquilo que é o simples, e nós nos esquecemos que aquilo que é o básico, aquilo que é o simples, não tem nada de básico, não tem nada de simples, porque é a cruz do Senhor, sinal de terror para os demônios, sinal de terror para Satanás. A cruz do Senhor, a cruz de Cristo, que eu volto a repetir, morrer falando, não é um amuleto, não é simplesmente só um símbolo, só um sinal, mas é algo que tem que ser vivido, testemunhado, é algo que foi sustentado, é algo que foi trazido até nós. Um leproso chegou diante de São Francisco Xavier, conta nos seus escritos, nas suas histórias, e ele simplesmente traçou o sinal da cruz na testa, e na mesma hora a carne podre daquele homem voltou, uma carne normal, limpo, como se nunca tivesse sido doente na vida. São João Crisóstomo, ele também aplicava esse sinal, né, mediante aos flagelos, mediante as dores das pessoas, mediante aquilo que elas estavam vivendo, passando, certo? E o que acontecia? As pessoas eram libertas e curadas. Tem uma parte aqui, né,
que Santo Agostinho vai dizer para nós que diante do câncer, ele vai dar um testemunho que vai dizer assim: em Cartago vivia uma senhora muito piedosa, das mais ilustres famílias da cidade, de nome de Inocência. Tinha câncer no seio e os médicos já tinham desenganado, nada mais dava certo. De repente, terminando a missa, ela foi até a porta da sacristia, o pessoal fazia ali uma fila. Na hora que o santo sai, olha para ela e faz o sinal da cruz bem em cima, assim, da parte enferma daquela pessoa, e vai dizer o testemunho que no mesmo instante a doença sumiu da vida daquela pessoa. Totalmente curada. Nada pode deter o sinal e o poder da cruz. Podia falar aqui de São Cirilo, de Santo Efrem, São Gregório de Nissa, São Paulino, dezenas de outros testemunhos do Oriente e do Ocidente. Por quê? Porque em todos esses séculos, o que sustentou esses homens, todos esses séculos, o sinal adorável que acompanha esses homens e essas mulheres de Deus, todos esses séculos, o que foi feito para restituir vistas ou curar surdos, mudos falar, saúde de pessoas retornar, e sem falar daqueles que estavam mortos e voltaram à vida por causa que a pessoa chegou ali doente. São Francisco Xavier mesmo foi um desses, né? A pessoa estava ali morta já, o corpo sem a alma, totalmente sem vida, traça o sinal da cruz na cabeça daquele homem e o homem volta à vida, o homem recupera novamente o fôlego da vida, porque eles não levavam a cruz em uma brincadeira, mas eles acreditavam no poder santificante, eles acreditavam no poder edificante da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos rezar? Vamos? Se você tem a cruz aí, pegue ela e vamos rezar. Vamos primeiro louvar, bendizer e glorificar o Pai em nome de Jesus, né? Por ter nos deixado um exemplo tão forte, tão profundo, um exemplo tão poderoso que é a cruz de Cristo, sinal de terror para Satanás, sinal de terror para as doenças e para as enfermidades. Senhor, e por este sinal, por esse tempo que nós estamos vivendo, nós levantamos agora, você que está com a cruz, levante a sua cruz e diga que eu levanto o estandarte da minha vitória dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, na minha vida financeira, no meu casamento, sobre a vida da minha esposa, do meu marido, sobre a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu chefe. Eu levanto o estandarte da vitória agora sobre os hospitais, onde as pessoas estão enfermas, doentes, hospitalizadas, internadas. Eu levanto o estandarte da cruz agora, Senhor, sobre as casas, os lares, onde as pessoas estão com medo, onde as pessoas infelizmente estão acuadas, onde as pessoas perderam a sua fé, as pessoas infelizmente, Senhor, não confiam, não acreditam mais, e se confiam e se acreditam, infelizmente é do seu jeito, da sua maneira, Senhor, e nós queremos confiar e nós queremos acreditar da sua forma. Eu fico imaginando, ó Deus, que pelo poder da tua Santa Cruz eu quero te pedir, derrama sobre nós o teu sangue poderoso e precioso, para que nós possamos testemunhar. Arranca esse espírito de covardia, Senhor, da igreja, arranca esse espírito de covardia dos lares, das famílias, dos nossos corações, arranca, Senhor, esse espírito de covardia, Senhor, esse espírito de temor, Senhor, que está na vida das pessoas, e coloca, ó Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas, a certeza da glória, a certeza da graça, a certeza da salvação. A cruz sagrada seja a minha luz. Diga isso. Diga isso. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Meus irmãos, esses homens, pelo sinal da cruz, venciam feras. Pelo sinal da cruz, venciam fogueiras, fogo. Pelo sinal da cruz, eles venciam guerras, combates. Pelo sinal da cruz, eles venciam tudo isso. E hoje eu vejo um bando de cristãos derrotados. Hoje eu vejo um bando de cristão mole, com medo. Hoje eu vejo um bando de cristão que coloca a sua fé e a sua esperança não em Jesus. Então é tempo de mudar de vida. É tempo de ser diferente. Que eu possa, que você possa, que nós possamos ser 0,5% do que um homem e uma mulher dessa foi.
que eu e você nós possamos ser 0,5% do que um homem e uma mulher dessa foi. Só 0,5%. Só 0,5%. Para que nós possamos testemunhar para os outros aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos e aquilo que nós professamos em nome de Jesus. E eu encerro dizendo assim: carregar uma cruz no peito é muito fácil. Carregar Jesus no peito, numa cruz, é muito fácil. Eu quero ver é ter peito. Eu quero ver é ter peito para carregar Jesus e a sua cruz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. É mal aquilo que nos oferece, em nome de Jesus. Amém. E Deus coloca no meu coração que Ele está arrancando muitos espíritos de covardia do coração das pessoas. Tá? Muitos espíritos de covardia do coração das pessoas. Aonde você entrar, para onde você for, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creia nisso. Debaixo da sua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém? Irmão, agora é a hora da mendicância, né? Agora é a hora de pedir, tá? A gente está fazendo o curso aqui, aberto. Tá tudo ficando gravadinho aí, graças a Deus. Você pode compartilhar aí com as pessoas, tá bom? Pode compartilhar com as pessoas, fique à vontade. Aliás, faça isso, tá? E aí, o que eu estou pedindo assim? Eu estou pedindo uma doação mesmo. Você pode me ajudar financeiramente? Eu tenho uma retribuição para você. Se você me ajudar com R$20, eu vou passar para você um PDF sobre o assunto que a gente está tratando, tá bom? Um PDF sobre o assunto que a gente está tratando. E se você me ajudar com R$30, eu vou passar 2 PDFs para você, tá? Um sobre o assunto e outro para ajudar você nesse período de quaresma, tá bom? De interiorização, de toda essa situação aí. Tá joia? Então, se você quiser me ajudar, me chama no privado. Manda uma mensagem para mim, né? Eu quero louvar e bendizer a Deus por todas as pessoas que me ajudaram até agora. Louvar e bendizer pessoas até que me ajudaram com mais, tá? Louvar e bendizer a Deus por aquele que, se você não me ajudou financeiramente, mas que você vai compartilhando, enviando o link para as pessoas e outras pessoas estão sendo alcançadas. Como eu falei, teve um vídeo que teve mais de 3.800 pessoas que viram, né? Graças a Deus. Então, que isso se transforme em evangelização para a sua vida e para a vida dessas pessoas. Então, quero estender minha mão para você, tá bom? Quero estender minha mão para você, tá joia? Qualquer dúvida, me chama no privado. Qualquer dúvida, é só me acionar aí, tá bom? Aí no Facebook tá o celular, os meus contatos. No Instagram é só você mandar um direct, se você precisar. E no YouTube entrar lá, Jairo Botina de Fogo, que o vídeo também tá ficando lá dentro de uma playlist que se chama A Cruz Sagrada Seja a Minha Luz, tá bom? Então eu queria pedir para você não perder amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre o sinal da cruz, tá bom? Dentro do domínio dos elementos. Tem cada testemunho maravilhoso que eu separei aqui para vocês. E nós vamos falar também sobre o sinal da cruz como uma arma e uma guerra espiritual, tá? Então Deus abençoe você, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração, tá? Fique em paz e que o Senhor nos abençoe poderosamente. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e também a sua mãe Maria Santíssima. Deus abençoe vocês, fogo na sua alma, fique com Deus.